Questão 29, galera. Impulso e quantidade de movimento. Três canaletas planas e horizontais, sendo as duas primeiras semicirculares e a terceira com um perfil de 1/4 de circunferência, são dispostas conforme a figura a seguir. Nas entradas de cada canaleta encontram-se três partículas, A, B e C, de massas M, N e 2M, respectivamente. O sistema, composto pelas canaletas e partículas, é conservativo e todas as colisões são frontais, sendo que entre A e B, perfeitamente elástica, e entre B e C, parcialmente elástica, com coeficiente de restituição igual a 0,5. No instante inicial, a partícula A é lançada com velocidade v, e B e C estão em repouso, conforme indica a figura. O impulso sofrido pelo conjunto de partículas desde o lançamento de A até a saída de C, na terceira canaleta, tem módulo igual a. Pois bem, pessoal, o que é que vai acontecer nesse problema? Inicialmente, apenas A possui massa. Possui massa não, possui velocidade. Todas as três partículas têm massa, tá certo? Então, o que é que isso significa? Que toda a quantidade de movimento inicial está aqui, ó, está com A. A é quem vai portar essa quantidade de movimento, beleza? Lembrem-se que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, que é equacionada da seguinte maneira, né? Produto da massa com a velocidade, que também é uma grandeza vetorial. Então, a quantidade de movimento inicial tem essa orientação aqui, ó, pessoal. A mesma da velocidade. E o módulo é mv. Bem, mas olha só o que acontece. A partícula A vem, percorre todo esse trajeto, né, sem atrito, o sistema é conservativo e colide com B, onde nós temos uma colisão frontal e perfeitamente elástica. O que é que significa termos uma colisão perfeitamente elástica? E, além da quantidade de movimento ser conservada, nós observamos também, tá certo? A energia mecânica se conservando. E o coeficiente de restituição ele é igual a 1. Tudo bem? Algumas pessoas já sabem o que é que vai acontecer nesse caso, né? Temos duas massas iguais, um corpo em movimento e o outro parado, indo em direção para colidir. O que é que vai acontecer com esse corpo que estava parado e o que é que vai acontecer com esse corpo que estava em movimento? Bem, vamos provar o que é que vai acontecer. Por mais que alguns já tenham memorizado esse resultado. Se você memoriza e entende, tudo bem. Se você só memorizou, não está tudo bem. Vamos discutir física aqui agora. Então, olha só. A quantidade de movimento inicial ela é igual à quantidade de movimento final. Bem? Então, a quantidade de movimento inicial, só A tem, né? Vai ser mv. Já no fim, vamos assumir tanto A como B vão ter velocidade. Então, vamos ter a massa de A vezes a sua nova velocidade, mais a massa de B, que também é m, vezes a sua nova velocidade. E podemos aqui, ó, cortar todas as massas, dividir todo mundo por m. Aí chegamos que V é igual a VA mais VB. Beleza? Só que VA e VB são duas incógnitas. Para a gente deixar VA e VB bem direitinho, né, expressos em termos de V, precisamos de uma outra equação. Essa equação virá do coeficiente de restituição, onde o coeficiente de restituição é a razão da velocidade relativa de afastamento com a velocidade relativa de aproximação. O coeficiente de restituição vale 1. Na aproximação, apenas A se move com velocidade v, beleza? E no afastamento, ambos se movem. Mas em qual sentido? Depois da colisão, eles vão no mesmo sentido ou vão em sentidos opostos? Não sabemos, podemos arbitrar isso. Vamos dizer que eles vão em sentidos opostos. Então, a velocidade relativa de afastamento seria a soma dessas velocidades. Certo? Então, fazendo meio pelos extremos, voltamos a essa mesma equação. Não fizemos nada, né? Mas é apenas para mostrar que esse caminho chegaria nesse também.
Então, nos resta olhar para a conservação da energia mecânica. A energia mecânica no início é igual à energia mecânica no fim. No início, apenas A tem energia cinética, né? Onde a energia cinética vai ser mv² sobre 2. No fim, ambos terão energia cinética. mva² sobre 2 mais mvb² sobre 2. Vou colocar aqui o m, né? mvb² sobre 2. Beleza? Então, podemos multiplicar todo mundo por 2 e dividir todo mundo por m. Então, chegamos à seguinte conclusão, que v² é igual a va ao quadrado mais vb ao quadrado. E temos aqui as nossas duas equações. Montamos o nosso sistema. E precisamos discutir aqui o que vai acontecer. Vejam, quando A colidir com B, B vai entrar em movimento, B vai passar a ter velocidade. Então, não podemos dizer que a velocidade de B é zero após a colisão. Beleza? Para o sistema ter solução. Mas, para que esse sistema tenha solução, pessoal, podemos dizer que após a colisão a velocidade de A é zero. E se a velocidade de A for zero, V vai ser igual a VB em ambas as equações e o nosso sistema terá solução. Ou seja, quando temos dois corpos de massas iguais, tá? Um deles está em movimento e a colisão é perfeitamente elástica, a quantidade de movimento de um será transferida completamente para o outro. Olha essa simulação aí. Aquilo que acabamos de discutir matematicamente. Vejam que elegância, né? Vejam que elegância. Então, após a colisão, a velocidade de B vai ser igual a V. B vai sair com a velocidade V daqui. Beleza? Toda a quantidade de movimento de A foi transferida para B. Vem, contorna a canaleta sem atrito e colide parcialmente elástica, de maneira parcialmente elástica, com C, onde o coeficiente de restituição é igual a 0,5. B vai transferir toda a quantidade de movimento para C? Não vai. Parte dessa quantidade de movimento, a quantidade de movimento vai ser conservada, mas parte da energia vai ser dissipada, pessoal. A quantidade de movimento ela vai ser conservada, certo? Então, podemos dizer que a quantidade de movimento no início é igual à quantidade de movimento no fim. No início, apenas B se move, então mv, que é a velocidade de B, né? Igual no fim. Ambos se movem? Não sabemos se ambos vão se mover ou se só um vai se mover. Mas, como não sabemos, vamos arbitrar falando aí, assumindo que os dois se movem, tá certo? Então vai ficar mvb', para não confundir com esse VB daqui, tá, galera? Mais 2mvc. 2mvc. Aí podemos dividir todos os termos pela massa. Aí chegamos à seguinte conclusão. V é igual a VB' mais VC. Mais uma vez, uma equação e duas incógnitas. Então, precisamos de outra equação. E essa outra equação não virá da conservação da energia mecânica. Virá do coeficiente de restituição. Certo? Então, o coeficiente de restituição, como falamos agora há pouco, é a razão entre a velocidade relativa de afastamento com a velocidade relativa de aproximação. Bom, então o coeficiente de restituição vale meio, a velocidade relativa de afastamento. Vamos arbitrar, né? Vamos dizer que eles saem em sentidos opostos. Vamos usar um pouquinho assim da lógica, da nossa intuição, para afirmar que eles saem em sentidos opostos. Pensem em Neymar em 2010, não agora, ele está um pouquinho rechuchudo. Vou parar por aqui porque eu não tenho dinheiro para advogado. Ficou batendo na massa de Hulk. Hulk está no Atlético Mineiro, que também foi da seleção. Tá? Então imagine Neymar colidindo em Hulk. O que é que vai acontecer, pessoal? Neymar, levinho naquela época, iria bater na massa
e voltar, tá certo? A gente pode assumir isso aqui. A gente pode arbitrar isso aqui. E C sai num sentido, B sai no outro sentido. Beleza? Então, como eles saem em sentidos opostos, a velocidade relativa de afastamento vai ser a soma das velocidades. Ah, Júlio, mas se eu assumisse que eles saem no mesmo sentido, eu iria errar a questão? Iria não, porque a gente vai entender o que é que tem que acontecer com a velocidade de B, independente do sinal que apareça aqui, tá certo? E a velocidade relativa de aproximação é apenas a velocidade de B, né? Inicialmente, que é V. Fazendo o meio pelos extremos, nós vamos ter 0,5V igual a VB' mais VC. Multiplicando por 2, nós vamos ter V igual a 2VB' mais 2VC. Agora vamos fazer assim. Vamos comparar essas duas equações. Qual seria a única solução para esse sistema? Se VB fosse igual a zero, se VB' fosse igual a zero. Essa é a única solução para esse sistema, pessoal. VB' vai ser igual a zero. Consequentemente, opa, mais uma vez esqueci o 2 aqui, ó, galera. Tem um 2, esse 2 aqui multiplicando, tá? E tá aqui. Agora acho que fica mais evidente porque VB' precisa ser igual a zero para que esse sistema tenha solução, tá? Senão a gente teria uma incongruência nas equações, tá bom? Então, se V é igual a 2VC, VC é igual a V sobre 2. Beleza? Então, temos essa colisão, C sai com essa velocidade e a sua quantidade de movimento estará orientada para cá. E essa quantidade de movimento, galera, lembrando que a massa de C é 2m, tem o mesmo módulo da quantidade de movimento inicial, né? Se a velocidade aqui não é V sobre 2, se eu multiplicar 2m por V sobre 2, dá mv também. Olha que interessante, tá? E só para provar, galera, também que VB' é igual a zero, vamos colocar a simulação, tá certo? Ó, colisão parcialmente elástica, beleza? A massa do corpo que tem velocidade inicial é a metade do que está em repouso. Olha o que acontece. Bem, o corpo que inicialmente estava em movimento passa a estar em repouso. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para a próxima página. Opa, o spoiler. Observem que inicialmente a quantidade de movimento ela está orientada na vertical para cima. A quantidade de movimento inicial está orientada aqui para cima. E a quantidade de movimento final possui o mesmo módulo. Está orientada aqui na horizontal para a direita. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. E a questão é que nós, o impulso, precisamos lembrar que quando aplicamos uma força sobre um em um determinado intervalo de tempo, geramos um impulso e esse impulso é capaz de variar a quantidade de movimento. Esse é o teorema impulso-quantidade de movimento, onde a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Beleza? Se você já estudou um pouquinho de vetores, sabe que a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial é justamente esse vetor aqui, né, galera? O vetor diferença entre essas duas quantidades de movimento. Então, a hipotenusa desse triângulo retângulo é justamente o impulso, a diferença entre essas quantidades de movimento. Beleza? Então, utilizando o teorema de Pitágoras, o impulso ao quadrado vai ser igual à quantidade de movimento inicial ao quadrado mais a quantidade de movimento final ao quadrado. Então, o impulso ao quadrado vai ser a quantidade de movimento inicial, mv,
tudo isso ao quadrado, mais a quantidade de movimento final, 2m vezes v sobre 2, tudo isso ao quadrado. Aí podemos simplificar 2 com 2. Então, o impulso ao quadrado é igual a 2mv, ambos ao quadrado. Extraindo raiz dos dois lados, o impulso é igual a raiz de 2mv. Beleza? Encontramos isso, galera, na alternativa, vamos ver aqui, na alternativa C, na letra C de colisão. Bem, espero ter ajudado em mais uma questão. Até a próxima. Valeu!